Dia. Aula de biologia hoje da primeira série, nós vamos falar sobre cromossomos e DNA. Esse conteúdo está no capítulo 5 da apostila, página 35, 36 e 37. Eu vou pedir que vocês realizem os exercícios de fixação número 13, da questão 16 e a questão 33, que corresponde ao tema, tá? Gente, vamos lá. O que acontece? Quando a gente fala de cromossomos e DNA, né, a gente está falando de genética, né, na verdade. A gente está falando de microbiologia, a gente está falando de biologia molecular, enfim. A gente está tratando, né, em geral, a gente pode dizer que é o termo da genética, né. Só que ao falar de cromossomos e DNA, por exemplo, aqui eu separei em tópicos, né. Só que vocês vão reparar que a todo momento a gente vai estar trabalhando isso de forma conjunta, a gente vai estar ligando um tema ao outro, porque é muito difícil a gente falar de cromossomo separando o DNA, até mesmo porque os cromossomos e o DNA eles são diretamente um formado do outro, né? Então, para que a gente consiga entender, né, todas essas características, essas funções, a sua importância para os seres eucariontes, né, principalmente, é muito interessante que a gente entenda as suas morfologias, né, a sua fisiologia. Então é bem importante que a gente preste bastante atenção na aula de hoje para que nas próximas aulas, quando a gente for falar de divisão celular, mitose, meiose, interfase, a gente não tenha tanta dificuldade, tá? Porque aqui é a base desse tema. Vamos lá. Gente, o que na verdade, né, vem a ser um cromossomo, né? A gente tem aquela imagem de cromossomo daquele xizinho, né? Só que isso é uma imagem, digamos, ilustrada, né? É uma imagem mais didática pra gente. Obviamente que é parecido, mas não é daquele formato perfeito, daquele xizinho, até mesmo porque nós sabemos que nós temos lá 46 cromossomos, né, ou 23 pares, e eles vão possuir tamanhos diferentes, não só no seu tamanho geral, como também nos seus braços, né? Então é muito difícil a gente conseguir visualizar isso na nossa cabeça, tá? Mas enfim, como é formado um cromossomo, né? A gente sabe que os cromossomos eles são formados a partir do DNA, associados a proteínas. Então olha aí, aqui a gente já associa DNA com proteína. E que proteínas são essas, né? Como assim associado? Vamos lá. A gente tem o nosso material genético, que é o DNA, o ácido desoxirribonucleico, que vai estar associado a proteínas, né? E aí é importante a gente entender que os genes que a gente tanto fala, né, que são os responsáveis pelas características dos indivíduos, eles estão presentes aonde? Ao longo da molécula de DNA. Tá? Então, ao longo da molécula de DNA, eu vou ter centenas, milhares de genes, tá? Aos pares, obviamente, porque eles são homólogos um ao outro, né? E aí, gente, esse DNA que vai estar associado a proteínas, obviamente, essa proteína tem que ser uma proteína específica, não é qualquer proteína. E que proteína é essa? Proteínas histonas. E vocês têm que saber disso. Então, o material genético, o ácido desoxirribonucleico, DNA, vai estar associado a proteínas histonas. E aí vai formar um produto denominado de nucleossoma. Os nucleossomas, eles vão se dobrar e vão formar a eucromatina. E aí a eucromatina, a gente já começa a chegar no ponto aonde a gente já está mais familiarizado. Que a gente sabe que duas eucromatinas, né, vão formar o quê? Um cromossomo. Só que na verdade não são duas eucromatinas, são duas cromatinas, né? E essa eucromatina, o que é, professor? É porque essas eucromatinas que são formadas através do dobramento dos nucleossomos, elas vão se dobrar também e aí sim vão formar duas cromatídeos. E aí quando eu formo duas cromatídeos, ao unir elas eu tenho um cromossomo. Beleza? Então vamos rever isso. O DNA vai estar associado a proteínas específicas denominadas de histonas. Essas proteínas associadas ao DNA vai formar um material denominado de nucleossomo. O nucleossomo vai se dobrar e vai formar a eucromatina, que também vai se dobrar e vai formar duas cromatídeos. Tenho duas cromatídeos,
ao se unir, formei um cromossomo, tá? E aí, quando a gente fala dessa união de cromossomos específicos, a gente precisa entender o quê? Como que ocorre essa união? Essa união vai ocorrer pela, a gente costuma dizer que é pela conformidade primária, né? A gente sabe que os cromossomos, eles vão possuir uma conformidade primária, denominada de centrômero, que é um disco que vai unir essas cromatídeos e formar o cromossomo. E aí qualquer outra conformidade que eu venha a ter após o centrômero, né, após a primária, vai ser denominada de secundária. Isso não interessa muito a gente qual é. Só precisamos saber que qualquer uma que venha após a primária vai ser secundária. Beleza? E aí, gente, em relação à posição dessa conformidade primária, em relação à posição do centrômero, a gente classifica os cromossomos de 4 formas. E a gente já viu isso no passado. Quais são essas 4 classificações? Metacêntrico, submetacêntrico, acocêntrico e telocêntrico. O que é isso, professor? Vamos lá. Eu vou apagar aqui o quadro para vocês e vou desenhar aqui os 4 tipos de cromossomos. Vamos lá. Quando eu tenho um cromossomo metacêntrico, é porque o centrômero vai estar localizado mais ou menos na região central do cromossomo. Quando eu tenho um cromossomo submetacêntrico, é porque esse centrômero ele vai estar localizado um pouco afastado do centro, ok? Quando eu tenho um acocêntrico, é quando esse centrômero vai estar localizado bem próximo da extremidade dos cromossomos, das cromatídeos no caso, né? E um telocêntrico é quando eu tenho o centrômero localizado literalmente na ponta das cromatídeos, na ponta do cromossomo. E aí, gente, tem uma questão bem interessante. Qual é o cromossomo mais comum na espécie humana? Metacêntrico e submetacêntrico. Podemos encontrar o acocêntrico? Claro, podemos. Agora, o telocêntrico a gente jamais encontra na espécie humana, ok? Vamos continuar. E aí, gente, sabendo disso, vamos tentar entender um pouco da morfologia do DNA. O que é o DNA, né? O DNA a gente sabe que ele tem um formato em dupla hélice, aonde nós vamos ter 2 moléculas de nucleotídeos dispostas em espiral. Ou seja, é como se fosse aquela escada caracol, né? Ou seja, o DNA ele vai ser 2 moléculas, né, em hélice, aonde 2 moléculas de nucleotídeos vão estar dispostas em espiral. Só que essa ligação dessas 2 moléculas de nucleotídeos, elas têm que ser feitas por quem? Pelas bases nitrogenadas. E quem são as bases nitrogenadas? Adenina, timina, citosina e guanina, tá? E essa ligação é aleatória, professor? Obviamente que não. Essa ligação respeita, né, uma regra. Qual é essa regra? A adenina, sempre, sem exceção nenhuma, vai se ligar à timina. E citosina, sem exceção nenhuma, vai se ligar à guanina. Então eu sempre vou ter, por exemplo, uma fita de DNA, né? Aí a gente representa pela letra inicial, aonde, por exemplo, se eu tenho uma fita aqui, que é adenina, timina, citosina, guanina, adenina, timina, adenina. Obrigatoriamente, como é que isso aqui vai ser? Obviamente, se eu for respeitar, aonde eu tenho adenina, eu tenho que ter timina. Onde eu tenho timina, eu tenho que ter adenina. Timina, adenina, citosina, guanina, guanina, citosina, adenina, timina, adenina, timina. Eu tenho aqui uma fita de DNA, onde eu tenho as bases nitrogenadas ligadas, respeitando sempre, tá, a ligação adenina com timina, citosina com guanina. Beleza? Galera, sabendo de tudo isso, fica aqui o pedido da atividade devolutiva número 2 relacionado ao capítulo 5. Eu quero que vocês desenhem à mão, tá? Os 4 tipos de cromossomos: metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico.
E não só desenhem e ali do lado deles vocês expliquem tudo sobre cromossomo, tudo sobre o metacêntrico, tudo sobre o acrocêntrico, tudo sobre o submetacêntrico, tudo sobre o telocêntrico. Desenhe à mão e explique, caracterize cada um, beleza? Galera, muito obrigado, até a próxima.